Bom dia, igreja querida. Buenos dias, igreja amada. Hoje é o raiar del dia de jueves. Hoje é quinta-feira. Hoje eu estou representando o nosso querido pastor Bebeto, que não pôde gravar sua mensagem, que estava com um pouquinho de problema em sua garganta, em sua voz. E estou aqui e espero poder representá-lo bem. Amém? Nós estamos aqui representando o pastor Bebeto e compete a ele o livro de Hebreus, capítulo 3 e 4, de 14 a 17. E todo o que eu vou falar foi o que ele escreveu. É a mensagem que ele preparou para a nossa igreja. Amém? Bem, o verso 14 diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de hecho nos apeguemos hasta o fim a confiança que tivemos lá no princípio, ou seja, quando começamos a nossa carreira com Jesus. Este versículo afirma que nos tornamos participantes de Cristo, o que significa que por meio do amor eterno de Deus, fomos unidos a Cristo desde antes da fundação do mundo. Esta união é a base de todas as bênçãos e bendições espirituais que recebemos. Somos amados, somos representados, somos justificados e somos santificados nele, em Cristo. Cristo é o nosso guia como cabeça e fiador, aquele que pagou nossas deudas delante de Deus. E por esta ligação, por esta conexão com Cristo, temos comunhão com Deus, temos comunhão com o Padre, temos perdão de nossos pecados, temos uma nova vida em Cristo e temos a promessa da glória eterna. Ou seja, depois que morimos, passamos por uma nova vida e esta vida é eterna allá no céu. Bem, no entanto, ou entretanto, essa participação real com Cristo é demonstrada e confirmada pela perseverança na fé. Entretanto, esta participação real com Cristo deve ser demonstrada e deve ser confirmada por nossa perseverança na fé. O texto diz: se retivermos, se mantenermos firmemente hasta o fim o princípio desta confiança, ou seja, é necessário manter firme a fé inicial, já quando entregamos nossa vida para Jesus, sem retroceder, sem descarrilhar, sem se apartar, até o final da jornada cristã. A fé descrita como fundamento e certeza espiritual é a evidência da união com Cristo. Perseverar na fé, portanto, não é apenas um dever cristão, mas uma prova de que realmente pertencemos a Ele. Que coisa mais linda e tão profunda! Como se diz hoje, como se habla hoje, se vocês ouvirem sua voz, verso 15, não endureçam seu coração como na rebelião. Que está falando isto? Este versículo é um alerta urgente e amoroso. Este verso é um alerta urgente e amoroso. Ele nos lembra, ele nos acorda que Deus habla hoje. E quando Deus habla, quando Deus fala, nossa resposta
importa a Ele. Hoje representa a oportunidade presente, o momento de ouvir e obedecer a voz de Deus. O chamado é claro, a chamada de Deus é clara. Não endureçam seu coração, não endureça seu coração. Isto significa não rejeitar. Isto significa não adiar. Isto significa não resistir à voz do Espírito Santo. O autor de Hebreus, está se referindo à regeneração do deserto, allá em Êxodo, que eles viram os milagres de Deus. Mesmo assim, esta regeneração daquela época rejeitou a direção de Deus, rejeitou e caiu na incredulidade. Uau! Escutaram bem? Rejeitar os milagres, os hechos, o cuidado de Deus sobre nossas vidas pode nos levar a rejeitar a orientação de Deus sobre nossas vidas e nos levar a uma incredulidade. Socorro, Senhor, misericórdia. Assim como eles também, corremos o risco de ouvir e não obedecer. Uau! Por essa razão, esse versículo, esse verso, é um convite à sensibilidade espiritual e à fé prática. Deus habla através de sua palavra. Deus habla através do Espírito Santo. Deus habla através das circunstâncias. E o tempo de contestar a Deus é hoje, é a hora. Verso 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Porventura não foram todos os que Moisés sacou do Egito? Este versículo nos acorda que ouvir a voz de Deus não é suficiente. É necessário uma resposta de fé e obediência. É o povo de Israel, libertado de uma maneira miraculosa, mirou os hechos de Deus poderoso, mas mesmo assim se rebelou contra ele. A pergunta retórica do autor de Hebreus é um peso sério. Os mesmos que foram libertados foram também os que se rebelaram. Isso nos ensina que experiências espirituais, milagres ou bendições não garante a fidelidade de uno se o coração de ele não estiver verdadeiramente entregado a Deus. A lição é clara, o ensino deste é claro. Libertação não é o fim de um caminhar, de uma jornada. É o começo, é em pensar. O Senhor espera um caminho contínuo de fé, submissão, obediência. A fé genuína é perseverante. Verso 17. E contra quem Deus estuvo irado durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Esse verso significa, nos ensina que há consequência àqueles que desobedecem a Deus. Há consequência. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. A perseverança e a obediência contínua em Deus é uma necessidade para nós outros. E ela só é possível através da graça. Senhor, dá-me de tu graça, dá-me de tu poder, para que eu pueda continuar firme na minha fé. Senhor, não permita que eu endureça meu coração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Esta deve ser a oração de nós outros. A mensagem central clara é: fé verdadeira se prueba pela perseverança. Ouvir a palavra não basta, é necessário obedecer, crer continuamente e manter o coração sensível à voz de Deus. Amém? Que o Senhor os bendiga grandemente.